Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatcha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasa Di Goura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol. Mais uma aula dando a continuidade, ao capítulo 29 do canto 3 do Srimad Bhagavatam, onde estamos falando, o Sr. Kapila Deva dá a explicação do serviço devocional à sua mãe Devahuti. Então, acredito que essa seja a sexta aula, que estamos atingindo hoje, sexta ou quinta, acho que é sexta. Então, explicamos, nos versos passados, que Devahuti sentou-se, no lugar sagrado com o seu filho, a Suprema Personalidade de Deus, Kapila Deva, e perguntou-lhe sobre o serviço devocional. E devemos compreender que essa explicação do serviço devocional seria uma instrução do mais alto nível, porque o serviço devocional é a atividade eterna do Espírito. E nos versos passados vimos como esse serviço devocional é inicialmente executado sob os modos da influência material, bondade, paixão e ignorância. E na aula passada vimos como se pratica o serviço devocional puro. E agora, nessa aula de hoje, vamos dar continuidade à explicação, de como se expande a mentalidade de um devoto puro quando está situado nesse serviço devocional ao Senhor Supremo, o Senhor Krishna. Então, no verso 13, Kapila Deva diz: o devoto puro não aceita nenhuma espécie de liberação, Salokya, Sarsti, Samipya, Sarupya ou Ekatva, mesmo que elas sejam oferecidas pela Suprema Personalidade de Deus, certo? Então, o Senhor Chaitanya, ele nos ensina a como executar o serviço devocional puro, por amor espontâneo à Suprema Personalidade de Deus. Ou seja, nesse verso que acabamos de recitar, podemos ver que quando você está servindo a Deus com amor, esse serviço é espontâneo, ele não está visando a alguma coisa e nem mesmo a liberação, Você não quer se libertar de nada, Porque quando você se situa na sua posição pura, simplesmente você pratica o serviço em pureza. Esse serviço assim praticado, ele é basicamente a liberdade, da alma. Quando o espírito se situa em seu Sanatana Dharma, em seu dever eterno ocupacional, que é existir, como um servo eterno amoroso de Krishna, ele já está liberto, Então, às vezes, quando Krishna vem e oferece algum tipo de liberação, o devoto, ele está bem naquela posição, certo? Então, serviço puro é serviço espontâneo. Você se aproxima de Deus simplesmente porque Krishna é Deus
e espontaneamente, você sendo uma parte integrante de Deus e um servo eterno amoroso, naturalmente, espontaneamente, você serve aos pés de lótus do Senhor. Não há um interesse subjacente à sua rendição. É isso que é o serviço puro, sem especulação e sem desejo de resultado fruitivo, como vimos o devoto, né, a Gopi, né, chamado Rupa Goswami, quando veio com Chaitanya Mahaprabhu, nos explicou, né? Inicialmente no Bhakti Rasamrita Sindhu, o Néctar da Devoção, esse livro que explica a ciência do serviço devocional, da Bhakti Yoga, primeira coisa é isso, né? A nossa intenção interna deve ser servir a Deus em pureza de consciência. Se você, eu vou servir a Deus porque eu quero me libertar da energia material, aí não há o amor, ele não pode se manifestar através do interesse, mesmo que a pessoa esteja se dedicando assim completamente à suprema personalidade de Deus, mas por trás tem aquele desejo de se libertar, né, de algo assim. Então, realmente isso não é como o Senhor nos explica, principalmente aqui nesse verso aqui, né, que Kapiladeva está falando, que o devoto puro ele não aceita nenhuma espécie de liberação, mesmo porque quando você está situado em serviço devocional puro, você já está liberado, você já está situado na sua posição natural, né, original, como um servo amoroso de Deus. Então o Senhor Chaitanya, que é Krishna, né, manifestado nessa encarnação de amor, de misericórdia, ele veio para nos ensinar, né, deu o exemplo como um devoto puro de como devemos manifestar o nosso serviço devocional a Deus, que deve se tornar puro nesse sentido espontâneo de amá-lo. Ok? Então, no Shikshastaka, que o Senhor Chaitanya deixou, né, que são Shiksha, instrução, Astaka, 8. Né? Então, Shikshastaka, as 8 instruções que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu nos deixou, ele ora, né, em seu terceiro verso, assim: ó Senhor, eu não desejo obter de ti nenhuma riqueza, tampouco desejo ter bela esposa, nem quero ter assim muitos seguidores. Tudo que desejo de ti é que vida após vida eu permaneça um devoto puro a teus pés de lótus. Certo? Então, o próprio Deus só deixou 8 instruções, e se aprofundarmos nessa terceira instrução aqui, né, nesse verso que eu acabei de falar, podemos relacionar esse verso com o que está sendo falado hoje aqui no Srimad Bhagavatam. Então, vida após vida, o devoto puro, ele só pensa que quer servir, né? Eu quero ficar simplesmente como um devoto puro a seus pés de lótus, não importa se eu estou aqui no mundo material, se eu estou no mundo espiritual, se eu estou no inferno, se eu estou no paraíso, simplesmente quero servir-te. Isso que significa pureza. Pureza não tem mácula de desejo, né? Você não está fazendo aquilo, as suas ações, por algum motivo específico, assim. Não tem o ego, né? Você entrega o seu eu real ao eu supremo, o Senhor Krishna, e aí a sua vida se torna, né, perfeita nesse mundo, conforme Deus está explicando nitidamente, né? No Bhagavad Gita, Krishna explica isso diretamente. E aí no Bhagavatam, esse sentido ele vai se aprofundando e se repetindo através das instruções aos devotos, né, que participam desses passatempos do Senhor, no caso aqui, Devahuti, ouvindo, né, as palavras de Kapiladeva, certo? Então há essa semelhança entre as orações do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e as afirmações do Srimad Bhagavatam. Basicamente, né, porque a verdade é uma só.
Então não há por que falar de um modo diferente, certo? Então o Senhor Chaitanya, ele está orando, né, que vida após vida, indicando, né, que o devoto não deseja sequer a cessação do nascimento e da morte. Geralmente quando queremos, né, ou pensamos em nos render aos pés de lótus de Deus, né, pensamos, mas depois dessa vida humana eu quero voltar para o mundo espiritual. Se nem esse sentimento tem no coração do devoto puro, porque ele coloca a sua vida na direção suprema de Vishnu, de Krishna, certo? Temos que entender esse ponto da pureza de prestar serviço, né? Serviço devocional puro. Não tem essa ambição, assim, não tem ambição espiritual. Você está simplesmente integrado com Krishna. E quando você está na sua posição espiritual, totalmente amorosa, né, em relação a Deus, agindo, né, sob o supervisionamento de Deus no seu coração, você já está no reino espiritual, certo? Agora, se Krishna quiser te deixar aqui, deixa. Se não quiser, ele te leva para o mundo espiritual. Ou se você também quiser, mas geralmente o devoto puro, ele está simplesmente interessado, né, através de sua misericórdia. Krishna, se você quiser me manter nesse mundo material para eu levar a sua instrução, a sua luz, né, a minha energia conectada com a sua ao mundo, eu também vou fazer isso. Igual Narada Muni, né? Narada Muni tem essa característica, ele vai para o mundo espiritual, vai para o mundo e fica aqui no universo inteiro, rodando e pregando sobre Deus, porque o devoto puro, ele está em êxtase constante, já está situado em Ananda, em felicidade, ele está completamente desapegado do mundo material, já ascensionou a sua energia interna, já vive numa espécie de samadhi, entende? É algo assim que nós mesmos vamos atingir um dia. Mas aqui, nesse verso, né, Kapila Deva está mostrando, né, e unido ao significado desse verso, falando sobre o Senhor Chaitanya, é a mesma coisa. Porque Chaitanya, ele deu o exemplo de um devoto puro. Por isso ele fez esses versos, né, nos ensinando. Só quero te prestar serviço vida após vida, através do serviço devocional imotivado. Quero permanecer como um devoto puro a teus pés de lótus, e isso basta. Então, muitas vezes, né, em relação aos devotos, quando o Senhor Vishnu aparece e fala, né, para o devoto assim, o que você deseja, eu te dou qualquer coisa, né? Você pode ser o Senhor de todo o universo, você pode se liberar agora e voltar para o mundo espiritual, pode ter todas as riquezas, toda a sabedoria, assim, grau máximo, mas o devoto puro, ele fala, não, Krishna, eu entendi que você é Deus e simplesmente quero amá-lo acima de todas as coisas e coloco a minha vida nas suas mãos e eu sei que o serviço devocional, sendo a minha natureza eterna, né, funcional, vamos dizer assim, eu quero permanecer nessa posição, porque eu sei que quando eu estou em serviço devocional, eu estou diretamente, né, unido à sua pessoa, certo? Então, serviço devocional puro significa isso, Krishna agindo, né, em comunhão absoluta com o Espírito que está, né, em qualquer forma que tiver nesse universo material. Entende? Por exemplo, né, os yogis e os filósofos empíricos, que têm um tipo de aproximação diferente, né, de Krishna, eles se aproximam do Brahman e do Paramatma, geralmente eles desejam a cessação desse processo de nascimento e morte, mas o devoto, ele se contenta em permanecer nesse mundo material e executar serviço devocional.
Quando você atinge essa posição de espírito, né, na plenitude dessa relação com Deus no seu coração, imediatamente você já está acima do ciclo de samsara, né, de nascimentos e mortes. Você já não mais se identifica com esse corpo material. Não faz sentido você querer se libertar desse ciclo de nascimentos e mortes, porque você já está liberto, você já está situado na sua essência. Todo mundo um dia vai chegar a esse ponto em que não precisa se preocupar com morte, com movimento, né, de karma material, que o devoto ele está situado na posição transcendental. É isso que desejamos pensar, né, em atingir na nossa vida. É essa a instrução que o Sr. Kapila Deva e Krishna, né, dá no Bhagavad Gita. Temos que ter mais profundidade, né? Porque se você tem um interesse por trás daquilo que você está fazendo, aí está presente, né, o falso ego, a mente. Mas se você simplesmente entendeu que Krishna é Deus e assim diariamente você usa, né, essas ferramentas grosseiras e sutis, né, chamada, né, do corpo material, então Krishna ele fala, você vai atingir o ponto onde você vai se tornar plenamente consciente e não vai desejar se libertar de nada, certo? Então é isso que temos que refletir, né? Então nessa passagem, né, nesse verso, está se afirmando claramente que o devoto puro ele não deseja ekatva. Eka quer dizer um, ekatva quer dizer unidade com o Senhor Supremo, como desejam os impersonalistas, os especuladores mentais e os meditadores. Eles têm essa vontade, né, de se fundir no Supremo, não tem essa coisa da relação, igual como os devotos em Bhakti Yoga têm com Krishna, que, de acordo com Krishna, é a realização mais elevada do espírito, é esse aspecto, né, Bhagavan, de Krishna, que possui todas as opulências transcendentais. Então, tornar-se uno com o Senhor Supremo, né, está assim além do sonho de um devoto puro. Devoto puro só quer estar com Krishna, sempre, né, na mente, meditando em seus pés de lótus, ele tocando uma flauta, a pena de pavão, suas vestes, né, amarelas, seu corpo azul anegrado, seu sorriso, seus olhares, né, ele com as vaquinhas em Vrindavana, o Jamuna, as gopis, os passatempos, né, de Krishna. O devoto puro ele está imerso, né, mergulhado em Krishna Katha, em tópicos relacionados com Krishna. Já os Jnana Yogis, né, meditadores e pessoas, né, muito assim, filosóficas, que tentam atingir Krishna pelo conhecimento, geralmente ainda estão no estágio, né, inicial da realização de Bhagavan, que é Krishna. Assim, eles desejam se fundir em Krishna, e isso se chama, né, liberação. Por isso que nesse verso, Krishna, ele fala, né, Kapila Deva, que o devoto puro ele já não está além desse estágio de liberação, porque ele já é liberto. E assim, ele não deseja sair dessa relação pessoal com Krishna, pessoal no nível absoluto, entende? Essa é a essência desse verso, né, que Kapila Deva está falando para sua mãe, né? Então pode ser que às vezes o devoto puro aceite promoção aos planetas Vaikunta para ali servir ao Senhor, mas ele jamais vai aceitar fundir-se na refulgência brahmana, essa luminosidade que sai do corpo de Krishna.
Porque o Brahman não há relação pessoal direta, né? Eu não posso me relacionar com Krishna diretamente. Então o Brahman, se você quer se relacionar com a energia que sai do corpo de Krishna, chamado Brahman, você não tem, é por isso que é chamado impessoal. Você está se relacionando com a energia. E o devoto puro, ele se relaciona diretamente com o energético. Eventualmente, se o devoto, né, aceita algum tipo de liberação, menos essa, né, Ekatva ou Sarupya, né? Sarupya não, Ekatva. Se ele não aceita, né? Ele pode até aceitar os outros tipos de liberação, mas nesse sentido de não se liberar, porém continuar praticando o serviço devocional nos planetas Vaikunta, certo? E desse modo o devoto puro considera essa imersão, né, na energia do Supremo, onde ele perde a sua personalidade servil em relação a Krishna, como algo pior que o inferno. Devoto puro, né, significa que ele está completamente apaixonado por Deus, por Krishna. Então essa imersão na refulgência do Senhor Supremo geralmente é conhecido como Kaivalya. Mas a felicidade derivada desse estado, né, de imersão no Supremo, Kaivalya, é considerado infernal pelo devoto puro. O devoto, ele gosta tanto de prestar serviço ao Senhor Supremo, que as 5 espécies de liberação não são importantes para ele, né? Se alguém está ocupado em puro e transcendental serviço amoroso ao Senhor, compreende-se que ele já alcançou essas 5 espécies de liberação. Vamos então analisar essas liberações que foram citadas aqui, né? Salokya, Sashti, Samipya, Sarupya. Né? Katwa ou a Kaivalya nós já entendemos, né? Essa liberação de se imergir, se fundir no Supremo. Então o devoto que é promovido, né, ao mundo espiritual Vaikunta Loka, né, já dissemos que Loka, né, são os planetas sem ansiedade. Vaikunta é isso. Não há ansiedade, não há futuro, passado, lá tudo se manifesta na plataforma eterna, né? Então, quando a alma, o espírito puro é promovido, né, a Vaikunta Loka, sai dessa atmosfera material, que é como uma prisão, ele recebe facilidades de 4 espécies, que são essas liberações, né? Então, uma delas é Salokya. Salokya significa viver no mesmo planeta que a personalidade de Deus. Quando o devoto, né, deseja se libertar para viver no mesmo planeta que a suprema personalidade de Deus, né, em algum planeta Vaikunta, essa liberação é chamada Salokya. Então Krishna, ele dá, né, essa facilidade para a alma, né? Porque a pessoa suprema, em suas diferentes expansões plenárias, vive em inúmeros planetas Vaikunta. E o principal planeta é Krishna Loka. Assim, né? O mundo espiritual, Krishna Loka é como se fosse o Sol e os planetas Vaikuntas, né? Onde as expansões, né, Vishnu, de Krishna, né, ou Narayana, né, Lakshmi Narayana, estão atuando. E aí, às vezes, o devoto deseja ir para um desses planetas. Isso é liberação. Ele pede Salokya para Krishna, e Krishna deixa ele ir para um desses planetas Vaikunta. Assim, né? Temos que entender essa configuração espiritual. Observar assim, Krishna Loka como o sol central do mundo espiritual e os universos, né, os planetas Vaikunta em torno desse planeta Krishna Loka, que é a morada de Krishna, né? Loka é o planeta de Krishna. Então, assim como dentro do universo material, o planeta principal
É o Sol no mundo espiritual, o planeta principal é Krishna Loka. Temos que meditar nisso, né? Quando expandimos nossa consciência. Entender também que todos esses universos materiais, no qual estamos em um deles agora, estão assim, tipo num cantinho do mundo espiritual. No mundo espiritual não há espaço e tempo. Essa configuração mental, ela acontece somente, né, na energia material, porque no mundo espiritual tudo é absoluto. Não devemos assim especular agora, nesse exato momento, com a nossa mente limitada. Por isso que devemos praticar o serviço devocional para ter esse gostinho da absolutividade da nossa essência espiritual. Isso você vai compreender a atmosfera, né, espiritual. Então, de Krishna Loka, essa refulgência do corpo do Senhor Krishna, esse brilho, né, ele distribui-se não somente para o mundo espiritual, mas também para o mundo material. E aí, no mundo material, né, esse brilho está coberto pela matéria. Ou seja, tudo está situado no brilho que emana do corpo, né, absoluto de Krishna. Assim como todos os planetas também estão situados no brilho aqui do Sol material. Então esse brilho do Sol material, ele vem também, né, de Krishna. Então lá no mundo espiritual há muitos, né, inúmeros planetas Vaikunthas, em cada um dos quais o Senhor é a deidade predominante. Deus sempre é o centro absoluto de cada planeta no mundo espiritual. Mas o planeta principal é Krishna Loka, onde habita diretamente a suprema personalidade de Deus, que é para onde o devoto puro, né, o devoto de Krishna deseja, né, assim, deseja, entre aspas, ir, né? Porém, Krishna, ele se manifesta diretamente no coração de um devoto que está rendido 100% em pureza aos seus pés de lótus. Certo? Então, o devoto que realmente, né, é puro, ele pode obter uma dessas liberações e ser promovido a um desses planetas Vaikuntha para viver com a suprema personalidade de Deus. Do jeito que você sente atração por Deus, se você tiver uma encarnação específica de Deus que você adora, né, Nrsimhadeva, todos assim, você encontra um local, um planeta onde uma dessas expansões de Deus habita e você está feliz, adorando Deus dessa maneira, servindo dessa maneira. Mas Krishna explica que a posição mais elevada é quando adoramos diretamente a fonte, né, de todas essas expansões e do brilho energético que é o Senhor Krishna. Por isso o Senhor Krishna vem a esse mundo e nos convida pessoalmente a voltar para a sua morada. Certo? Então também tem a liberação Sasti, que Sasti quer dizer a opulência, né? Onde você deseja ter opulência igual a do Senhor Supremo. Imagina, né? Temos todos os poderes místicos, toda a inteligência, né? Onisciência. Isso é incrível, né? Então tem pessoas que recebem desejam, né, essa liberação. Também tem a liberação chamada Samípia, que quer dizer ser companheiro pessoal do Senhor Supremo. Você tem esse desejo, né? Eu quero ficar como servo eterno de Deus, né? Fazer a companhia pessoal para Deus. E também a liberação Sarúpia, onde os aspectos do corpo do devoto são exatamente como os da pessoa suprema. Quando vemos, né, algumas figuras dos planetas Vaikuntha, vemos que os habitantes são igual, né, tem aquela forma de Vishnu com 4 braços,
Tem pessoas que pedem, né, esse tipo de liberação. Então, é exatamente como os traços dele, né, exatamente como os da pessoa suprema, com exceção de 2 ou 3 sintomas encontrados, né, exclusivamente no corpo transcendental do Senhor. Por exemplo, o Senhor Vishnu tem um tufo de pelo, né, tufo de pelo, de cabelo no peito, né, isso é chamado Srivatsa. Então, esse tufo e algumas outras características distinguem particularmente o Senhor de seus devotos. Mas, como estávamos falando, o devoto puro ele não aceita essas 5 espécies de existência espiritual, mesmo que lhes sejam oferecidas. E certamente também não anseia por benefícios materiais, quando o Senhor, né, vem oferecer à pessoa que já está num grau de consciência bem avançada. Isso quer dizer que nós temos que passar por esse estágio também, né, de não ter vontade de atingir, né, essas liberações, não ter interesse por essas liberações e muito menos por benefícios materiais, que são todos insignificantes em comparação com os benefícios espirituais. Quando você atinge esse ponto de devoção pura, você vê a insignificância, né, do valor intrínseco daquilo que se chama benefício material, porque você está vendo a ilusão completamente. Logo você usa, né, se vier algum benefício material pela misericórdia de Deus na sua vida, você usa esse benefício para evoluir e para ajudar, né, na construção de algo que favoreça uma maior conscientização da humanidade, certo? Você faz a alquimia, né? Transforma os benefícios materiais que Krishna te dá em benefícios espirituais de manifestar, de possibilitar, né, uma maior chance assim, de levar a mensagem de Deus para as outras pessoas, para o mundo, né? Então, quando Prahlada Maharaja ele recebeu a oferta de um benefício material, né, que Krishna quis dar para ele, né? Krishna é muito amoroso, assim. Então, quando ele viu o seu devoto, passou por tanto, né, perrengue para se devotar, no caso de Prahlada Maharaja, que era filho de Nrsimhadeva, sofreu tanto na mão do seu pai, né, simplesmente porque ele era um devoto de Krishna, né? Então, Nrsimhadeva, sendo um demônio poderosíssimo, né, queria matar até seu filho. Então, Prahlada Maharaja ele tinha 5 anos, né? Porém ele era um devoto puro, ou seja, não importa a idade do corpo material, quando você é um devoto puro, você está pregando ali com 5 anos, diretamente, né? Devoto puro é um devoto puro, né? Assim como a gente vê, né, crianças aí com 3 anos tocando piano, assim, composições clássicas maravilhosas. Então esse espírito é um mestre da música encarnado num corpo de criança. Assim também, Prahlada Maharaja é um devoto puro que estava manifestando os passatempos, né, da encarnação de Nrsimhadeva com o seu pai, né, Hiranyakashipu. Acho que eu me enganei aqui falando que o pai de Prahlada Maharaja era Nrsimhadeva. Hiranyakashipu, certo? Então Hiranyakashipu era um demônio poderosíssimo que queria matar seu filho Prahlada Maharaja, e ele era um devoto de Nrsimhadeva, aquela encarnação metade homem, metade leão. Isso está no canto 7 do Srimad Bhagavatam. E aí quando Nrsimhadeva, depois de matar o seu pai, né, esse demônio, né, retirá-lo aqui do controle material, ele perguntou para Prahlada Maharaja
se ele queria algum benefício material, espiritual. E aí Prahlada disse: meu senhor, eu tenho visto que meu pai obteve todos os tipos de benefícios materiais, e inclusive os semideuses temiam a sua opulência, mas mesmo assim, num segundo, vós acabastes com sua vida e com toda a sua prosperidade material. Dessa forma, né? Consciência de um devoto puro, né? Ele sabe que os benefícios materiais, por mais coisas que você tenha, né? Hiranyakashipu era um demônio tão poderoso que ele controlava todo o universo, né? Não é só um planeta. Estamos falando aqui de personalidades de escuridão assim, máxima, suprema nesse universo. Por isso é muito importante ler o Srimad Bhagavatam, porque seus passatempos são descritos nesse nível superior, né, de entendimento, onde estamos trabalhando com personalidades que controlam o universo, certo? E mostrando que essas personalidades, por mais poder místico, mais poder material, inclusive Hiranyakashipu, ele causava temor aos semideuses. Semideuses tinham que servi-lo, né, de alguma forma. Mas mesmo assim, quando apareceu Nrsimhadeva perante a Hiranyakashipu, contra esse sentimento, né, dessa personalidade assim, que era completamente ateísta, tinha raiva do seu filho porque ele se dedicava completamente a Deus, e ele não conseguia modificar a mentalidade de Prahlada Maharaja com 5 anos. Ele fez muitos planos para tirar, né, a devoção de Prahlada Maharaja, e isso exemplifica que nada pode deter o avanço de um devoto puro nesse mundo, porque ele já está situado em consciência de Krishna. E aí Prahlada Maharaja fala, né, é impressionante isso, porque meu pai, nossa, era temido, era o ser mais poderoso desse universo, né? O demônio mais poderoso. E num segundo, Nrsimhadeva botou a Hiranyakashipu em seu colo e um segundo, né? Não adiantava nada, né? Toda essa prosperidade material, todo o poder místico, né? Mostrando que Krishna ele é tão superior, né? Ele é tão Deus, né? Vamos dizer assim, que mostrou assim, esse demônio, o poder dele é de uma formiguinha de nada, né? Então o devoto ele não tem por que desejar qualquer prosperidade material ou espiritual. Ele simplesmente aspira a servir ao Senhor. Ele não precisa ter medo, né? Eu quero algo espiritual porque eu tenho medo de ficar aqui nesse mundo material, me traz muita insegurança, incerteza. Não, então eu quero me liberar, eu quero um desses tipos de liberação e voltar para o mundo espiritual e assim ser feliz com Deus. Mas aí esse tipo de pensamento não é a devoção pura que Krishna está insinuando, assim, nos ensinando diretamente. Então a maior felicidade de um devoto é pedir a Krishna que mantenha ele em serviço, né, devocional puro. Estar situado em serviço devocional puro é estar vivendo em Krishna, certo? Da mesma forma, o Senhor Chaitanya, no início aqui da nossa explicação, ele está falando, né, eu não tenho desejo de obter nenhuma riqueza, nem quero ter, né, sensualidade, ou uma bela esposa, ou muitas mulheres, nem quero ficar me associando com assuntos românticos, né, sentimentais da vida material. E também eu não quero ter seguidores, não quero ficar numa posição, posição materialista, né, que você acha que você é um mestre, é um guru. Assim, quando você se torna um mestre de verdade, sem ego, você simplesmente caminha nesse mundo e
Krishna coloca as pessoas em contato com você e você simplesmente fala o conhecimento, né? Você simplesmente manifesta a sua luz, a sua autorrealização. E aí você fez, né? Vamos dizer assim, o trabalho de um mestre, mas lá no fundo você não está pensando que você é um mestre e que aquela outra pessoa é um discípulo. Simplesmente você passa a mensagem, né? Porque isso é espontâneo. O amor espontâneo do espírito que está em consciência pura, vivendo no amor de Deus, nessa comunhão direta, ele é um instrumento de Deus nesse mundo. Ele está feliz, né? Está feliz. Essa é a maior felicidade, né? Às vezes as pessoas perguntam, não, mas eu estou buscando assim, muito prazer, felicidade nesse mundo material, mas não consigo encontrar, e sempre que eu tenho algum prazer, assim, depois de um tempo, nada é como eu estava assim, pensando que seria de uma forma mais prolongada, porque aqui no mundo material tudo está mudando o tempo todo. Natureza material é instável, oscilante. Uma hora há prazer, uma hora há dor, mas isso tudo é relacionado com a mente, né? E aí a pessoa, né, após descobrir algo que possa lhe dar algum prazer dentro da sua ilusão, ele começa a servir aquele objeto, ou aquele lugar, ou aquela pessoa, ele começa a dedicar a sua energia, a sua atenção, né, a demonstrar algum tipo de amor, de atração, de carinho por aquelas situações ou pessoas que aparentemente a pessoa pensa que vai trazer prazer, né, para a sua vida, que vai preencher o seu vazio existencial. Porém, natureza material é um oceano de misérias. Exatamente por isso, porque você tem prazer, mas a mente, né, em si, ela não fica satisfeita com algo por muito tempo. Depois que você se acostuma com o paraíso, você já não acha mais que o paraíso é paraíso, você quer uma experiência diferente, né? A mente se cansa de ter sempre a mesma coisa, mesmo que seja, né, as coisas mais belas. Assim, a mente, ela é completamente a sua inimiga quando você não fixa os seus pensamentos nos pés de lótus de Krishna. De modo que a mente, ela só consegue ficar plena quando ela está pura, fixa nesse serviço devocional a Deus, e aí o prazer espiritual se manifesta para a mente, o gosto superior. E aí a sua inteligência compreende, né, através dos seus sentidos, que tudo nesse mundo, na verdade, é a infelicidade disfarçada de prazer e de dor. Isso é simples entender. Krishna está explicando muito bem no Bhagavad Gita, né, que o devoto ele não fica preso às oscilações da energia material. Amigo, inimigo, frio, calor, né, dor, alegria, né? O devoto ele é transcendental. Ele não está ligado à sua mente de uma forma ilusória, né, se identificando com esse corpo material, pensando, né, em futuro, prosperidade material, liberação espiritual. O devoto não está interessado em nada disso, ele simplesmente entende que Krishna é a suprema personalidade de Deus, e ele segue a autoridade de Krishna, que explica, né, no Srimad Bhagavatam, tudo é explicado, né? Você tem que se situar agora mesmo nessa forma humana, em serviço devocional, cantar sobre Deus, ouvir sobre Deus, né, servir aos associados superiores, né, de Krishna, essas pessoas que já não têm mais ego, que estão imersos na vida do espírito, na conexão com Deus.
E aí você vai ascensionando a sua energia, sempre meditando nos pés de lótus de Krishna, que são o refúgio de toda a existência. Você já não quer mais se fundir nessa energia de Krishna. Também na sua meditação você não fica, né, querendo entrar assim, em Vishnu e ir para os planetas Vaikuntha que não seja Krishna louca, certo? Mas cada pessoa vai ter o destino que almeja, né, seja dentro de sua ilusão ou nos estágios, né, iniciais de compreensão de Deus. Porém, a pessoa que emerge em Deus não vai ficar satisfeito, porque o néctar da vida, o néctar da existência, conforme diz o Senhor Krishna, é quando o realizamos como Deus e estabelecemos uma relação específica, né, no humor que temos eternamente com Ele. Por isso, essas coisas têm que ser faladas para que entrem, né, no coração da pessoa que está realmente querendo se iluminar completamente. Estando com Krishna, você vai chegar num ponto, né, que você não vai desejar nada mais a não ser estar prestando serviço devocional aos pés de lótus de Krishna. Quando você estiver nessa situação, então você atingiu a perfeição da devoção, o cume, né, da Bhakti Yoga. E aí Krishna vai ser assim, o seu Senhor, né? Ele vai te levar para... Você já vai estar em Vrindavana, né? O seu coração vai se tornar uma Vrindavana. Mas isso é um estágio que devemos, né, almejar assim, no sentido de entender que vamos chegar nesse ponto. Você tem que saber aonde você vai chegar. Se você se devotar a Krishna sem nenhum interesse, de uma maneira espontânea, sem querer, né, pedir nada a Deus, nem material, nem espiritual, nem liberação, nada. E aí você fica numa posição onde você vai manifestar a Vrindavana no seu coração. Por isso o devoto puro, ele pode contemplar em si o mundo espiritual, mesmo estando aqui nessa forma humana. E daí, essa forma ela é completamente espiritualizada, quando você está nessa espécie de êxtase, de samadhi em relação a Krishna. E no fim da existência, né, provavelmente, né, Krishna vai te levar para Krishna Loka, Vrindavana, e ali você vai manifestar os seus passatempos diretos com Ele. Esse é o trabalho que temos que fazer nessa forma humana, né, o sacrifício, o ofício sagrado. Espero que vocês tenham realmente absorvido, né, esse significado, né, da pureza da devoção. Então, nesse verso 13, repetindo, Kapiladeva diz a Devahuti: o devoto puro não aceita nenhuma espécie de liberação, Salokya, Sarsti, Samipya, Sarupya ou Ekatva, mesmo que elas sejam oferecidas pela Suprema Personalidade de Deus. Está vendo? O próprio Deus, ele fala, né? O meu devoto puro, ele está tão conectado comigo, com meus pés de lótus, que ele não tem interesse espiritual e material. Ele já é o espírito vivendo na plataforma espiritual pura em relação com Deus, e isso aí só pode entender quem é um devoto puro, né? Porém, podemos falar aonde vamos chegar, e se Deus aparecer na nossa frente assim e fizer alguma proposta, você vai falar assim: não, Krishna, não quero. Não vem me querer oferecer coisa, não, só quero o serviço devocional. Você tem que ser irredutível, né? Não vou cair nessa, não quero nenhuma espécie de liberação. Quero ficar no serviço devocional, porque o serviço devocional é a liberação máxima. Todo mundo no mundo espiritual está praticando o serviço devocional puro a Krishna. Simplesmente amor, né?
Amor puro significa ação isenta de qualquer desejo. Você ama por amar, né? Por isso, Srimati Radharani, que é a personificação desse amor puro, desse serviço devocional puro, Krishna, ele fica o tempo todo atrás de Srimati Radharani, né? Srimati Radharani é tão elevada, né? Esse amor a Deus, ele é tão elevado, o amor de Deus, que nem Deus consegue compreender. E por isso ele fez esse passatempo de sua encarnação de Chaitanya Mahaprabhu. Quando ele veio a esse mundo, Chaitanya é Krishna tentando experimentar o amor de Srimati Radharani. Krishna não entendia por que ele era tão apegado a Srimati Radharani. Ele pensava, eu sou Deus, mas eu me sinto menor do que Srimati Radharani, ela me atrai de tal maneira que eu fico encantado, eu não entendo isso. Aí Krishna falou assim, a energia do meu amor é maior do que eu. Então tem toda essa coisa mística, né? Absoluta, que acontece no plano absoluto. E Krishna falou, não, eu tenho que experimentar o sentimento dela, eu tenho que entrar nesse amor, né? Experimentar o sentimento desse amor, sentimento de Srimati Radharani. Eu tenho que viver como Radharani. Então essa encarnação de Chaitanya Mahaprabhu é algo assim magnânimo, né? Quem entende, né? Quem tem um pouquinho de entendimento espiritual, o divino, quem entende os movimentos, né, dos passatempos de Krishna, né? Mesmo que seja um mínimo assim de entendimento, quando ele contempla assim Srimati Radharani e Krishna completamente submisso a Srimati Radharani, a vida de Krishna é amar ao seu amor, né, personificado, é ter esse contato com o amor. Por isso que quando o nosso amor por Deus é espontâneo, esse amor nada mais é do que uma embaixada do amor de Srimati Radharani em nosso coração. E aí Krishna fica muito interessado, né? E às vezes ele vem nos propor liberação desse mundo material para ver se esse amor realmente está funcionando na plataforma real e espontânea, sem nenhum interesse por mais coisas elevadas que Krishna possa oferecer a um devoto puro. Ele não está interessado, porque ele compreendeu que o amor que ele tem por Deus, que, né, espontâneo, que se manifesta através do serviço devocional puro, é algo tão magnífico, magnânimo, que representa Srimati Radharani, e que Krishna, ele vai ficar completamente assim, dependente, entre aspas, né, do seu devoto, né? Ele quer aquele amor. E por isso que nós somos criados para expandir o amor de Srimati Radharani através de nós, centelhas espirituais. E através desse amor, a gente, né, quando está em devoção pura, a gente mergulha nesse oceano de bem-aventurança que se chama a morada de Krishna. Não importa onde estejamos, porque é um estado de consciência. E aí, quando você abandonar o seu corpo, imediatamente você vai estar com Krishna, porque Krishna fala no Bhagavad Gita, dependendo do estado de consciência que você está na hora da morte, né, do abandono do corpo físico, para essa dimensão que você vai. O devoto puro já sabe disso, por isso ele não fica desejando voltar ao mundo espiritual, ele está preocupado em manifestar esse amor espontâneo aqui nesse mundo material, que também o devoto puro já não vê mais como mundo material, vê como um fenômeno, né, condensado do Brahman, da energia espiritual. Todos nós vamos chegar a esse ponto pela bênção, pela misericórdia de Deus, e vamos atingir, né, essa morada de Deus um dia. Estamos indo, certo? Já estamos na forma humana, já passamos pelas formas inferiores em nível de consciência, agora estamos na forma humana e temos que aproveitar nesse momento isso. Nos situar em amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, certo?
Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você ama toda a existência de Deus, todas as pessoas, todos os seres, todos os lugares, todos os objetos, toda a criação de Deus é fruto, né, da sua apreciação amorosa, certo? Lá em Vrindavana, quando, né, você vai em Vrindavana, aqui, a Vrindavana da Terra, onde é o local onde Krishna manifestou seus passatempos, as pessoas na rua, geralmente eles nunca dizem assim, Jaya Krishna, não, assim, sempre é Jaya Radhe, né? Eles falam muito Radhe, Radhe, ou seja, Vrindavana é a terra do amor, né? Vrindavana é a terra de Srimati Radharani, né? Então Krishna manifesta seus passatempos assim, mais elevados em Vrindavana, nessas diversas relações de amor desses espíritos que estão assim, completamente libertos, né? Estão situados em sua posição original. Isso que significa ser liberto de qualquer coisa material ou espiritual, nesse sentido mais místico, né? E aí, quando você está vivendo livre em Deus, você está sendo controlado diretamente pela potência interna de Krishna. Então o devoto ele se movimenta em qualquer lugar sem receio, sem medo, porque ele está se movimentando em Krishna, né? Amigos, inimigos, tudo isso aí é um fenômeno mental. Todo mundo é um devoto puro, na visão de um devoto puro, né? De um Uttama Adhikari, quem atinge essa posição máxima. E não importa como a pessoa se aproxime desse devoto, no sentido inamistoso ou amistoso, ele sempre vai ver a alma. A alma, ele não vê mais a mente e o corpo, né? Ele entende, lógico, mas ele vê a alma e o coração dele é a misericórdia de Krishna em ação e simplesmente ele tenta, né, purificar a mente dessa pessoa. E se a pessoa não quer receber, né, a bênção de uma pessoa que está nessa posição mais elevada, então ele respeita, né? Inclusive Krishna diz no Bhagavad Gita para não ensinar esse conhecimento a quem não está interessado, porém o devoto puro, ele é a misericórdia de Krishna e ele ensina, né? Misericórdia, né? Então dessa maneira, né? Espero que vocês tenham gostado, né, desse verso. Então o devoto puro, ele não aceita nenhuma espécie de liberação. Salokya, Sarshti, Samipya, Sarupya, Ekatva, mesmo que elas sejam oferecidas pela Suprema Personalidade de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Meditem e, por favor, quanto mais rápido, né, usarmos a nossa vida para estar fixa nos pés de lótus do Senhor Krishna em serviço devocional, é isso aí que vai nos libertar da vida material de uma vez só e também vai nos trazer a felicidade almejada, né? Esse gosto superior de imergir nessa conexão direta, face a face com Deus. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol.